Deu ruim? Pronto. Então é sobre isso que nós vamos falar, as etapas da criança. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o processo da criança na escolha do esporte, em qualquer um que seja, tem que ser livre da criança. A criança tem que gostar do que está fazendo. E não do pai gostar de um esporte, ou talvez o pai seja um frustrado num determinado esporte, não conseguiu um sucesso naquele esporte. Um exemplo, futebol, que hoje no Brasil talvez seja o que mais é procurado. Então, se o pai sempre quis ser jogador de futebol e não teve essa oportunidade enquanto criança e adolescente, talvez ele ainda se projete no filho esse sucesso. E o que acontece? Acaba acontecendo que talvez o filho passe a ter desgosto do excesso da cobrança que os pais podem exigir demais. Então, quando a cobrança é excessiva nesse exato momento, porque o pai quer projetar aquilo que não teve para ele e quer projetar no filho, aí a criança, ao invés de começar a gostar, passa a desgostar. Então, respeito, primeira questão é respeitar a escolha da criança. A segunda dica que eu dou também é deixa a criança escolher várias modalidades. A gente nunca vai saber qual a criança vai se adaptar mais, porque existem N esportes, e aí vai depender o meio onde você convive, quais as oportunidades que esse meio pode te oferecer em questão de ferramenta, em questão de espaço, em questões de aprendizado daquele determinado esporte. Então, claro que tem, como a gente mora num lugar que tem determinados clima, a gente pode oferecer para uma criança um esporte por exemplo, snowboard, esqui, essas coisas que não tem no Brasil. Só se você tem poder aquisitivo econômico bastante que possa levar seu filho a treinar num determinado lugar que ofereça esse ambiente. Então, a gente tem que conhecer também quais são os limites socioeconômicos que a gente vive. Claro que tem muitos esportes que exigem equipamentos e o governo não oferece também essa adaptação para que a gente possa praticar vários esportes. Então, a gente tem que aceitar que temos uma limitação de equipamentos, temos uma limitação de espaço que a gente não pode simplesmente falar para o nosso filho, filho, você vai ser um profissional de snowboard. A gente não pode iludir a criança também com isso se a gente não pode oferecer. Então a gente tem que deixar claro para as crianças, para os bebês recém-nascidos também, que isso aí é inviável naquele determinado momento. Então, se em outro momento pode ser que, se você tiver um espaço ou poder aquisitivo maior, você possa levar a criança nesse ambiente. Então, a primeira coisa, escolha. E a influência dos pais nessa escolha é o incentivo e o acompanhamento, principalmente quando criança, quando bebê, até uns 12, 13 anos, quando começa a pré-adolescência, os pais é de extrema importância que acompanhem, incentive sem exigir muito, porque quando você acompanha o seu filho, sua criança, que você está acompanhando, se sente protegido, se sente seguro em determinados treinamentos, em determinadas competições. Então é muito importante para a emoção da criança e assim passar a começar a se desenvolver melhor a sua personalidade. Com isso, o vencer e perder você também tem que deixar muito claro para a criança que está no início de aprendizado que o vencer e perder acontece. Muitas crianças talvez que nunca perderam a primeira derrota que vão ter, elas acabam se desmotivando, acabam criando o burnout e abandonando aquele esporte. Então, você tem que deixar claro, você que é pai, você que é professor, tem que deixar claro que acontece de você vencer e acontece de você perder. Então, o que acontece? Você passa por esse processo de também sociabilização, que é o autoconhecimento, e a comunicação interna e externa, que é a comunicação interna, aqueles pensamentos da criança que ela tem quando pensa, será que eu vou conseguir ganhar aquela tese? Será que eu vou conseguir ganhar daquela pessoa? Então, a criança tem esse pensamento, e você tem que deixar claro para o seu filho, para o seu aluno que você está treinando. Então, vamos falar um pouquinho também, peguei água não, enfim. Vamos falar um pouquinho também sobre os riscos que uma criança pode ter na prática intensiva de determinado esporte, de determinada modalidade. Então, quando a capacidade da criança é inferior à sua tarefa, por exemplo, tem muitas crianças que exigem não, mas às vezes a criança, como a criança é muito elétrica, quer se movimentar muito, às vezes ela pode ocorrer de acontecer um abandono do esporte por causa de muita pressão dos pais, diretores, talvez se já tiver patrocínio. Então o que acontece? A criança simplesmente abandona. Pode ocorrer riscos como lesões ósseas, seja bem-vindo Wagner, lesões nas articulações, porque até então a criança está no desenvolvimento, então é muito
perigoso que aconteça essas lesões ósseas. E também o risco psicológico que eu acabei de falar também, que é o alto nível de ansiedade, estresse, frustração, arrependimento. Seja bem-vindo também, só fala de qual cidade você é. E também pode acontecer da criança simplesmente não gostar e abandonar. E é totalmente aceitável isso, que a criança abandone aquela determinada modalidade. E é dever dos pais recomendar outra modalidade. Que tal você testar, brincar de, sei lá, corrida? Montes Claros, seja bem-vindo. Que tal você... Então, você vai diversificando. Quanto maior você diversifica as modalidades esportivas, maior a criança tem a oportunidade de se conhecer melhor em qual modalidade eu me sinto bem. Porque em qual modalidade eu me sinto bem, eu consigo ir mais além sempre, porque eu estou gostando, é uma forma lúdica, naqueles momentos até os 12 anos, é uma fórmula lúdica de você conhecer a modalidade que você vai querer treinar ao longo, digamos assim, de 5, 6, 8 anos, ou mais até, dependendo se levar aquilo como profissão. Saudades também, Genilson. Ô, Genilson, tudo bem? Então, tem que partir do pressuposto que você tem que deixar a criança praticar o máximo possível de modalidade esportiva, porém, com seus limites. Veja até que ponto ele pode ir, converse com os professores treinadores, vejam os riscos que se pode oferecer aquela determinada modalidade esportiva. Por exemplo, cargas elevadas, aumentar os tempos de recuperação também, que é importante, priorizar o desenvolvimento, principalmente a resistência aeróbica em lugar de treinamento anaeróbico também. Evitar situações onde se bloqueia a respiração também, por exemplo, a apneia prolongada, que é um mergulho para uma criança, é perigoso também. No treinamento de força, evitar cargas elevadas também. Enfim, essas preocupações você tem que ter e conversar com o treinador para que ele veja qual é a melhor carga, qual é o melhor tempo de recuperação. E principalmente, para melhorar a motivação da criança, ofereça espaços lúdicos, atividades lúdicas, que também pode ser que não seja um esporte olímpico, mas ofereça essas atividades lúdicas para a criança também desapegar um pouco, brincar um pouco e não só querer competir. Porque, querendo ou não, a criança é criança e a criança passa por um processo de desenvolvimento onde crianças são para brincar, não para competir. E ao longo dos anos que essa competição foi exigida, e hoje em dia a competição é exigida desde o desenvolvimento da criança, desde os 5, 6 anos. Então é muito perigoso isso aí, porque a criança, como citei antes, pode abandonar, pode entrar em fases de depressão, pode desmotivar, inclusive até para o desenvolvimento, nos estudos, na escola e com a relação dos pais, inclusive. Pode passar a não gostar mais de ficar com o pai e gostar de ficar com a mãe, porque a mãe não cobra dele, entendeu? Tem vários aspectos que você tem que ter um cuidado. Alguns alertas que eu separei aqui também, principalmente para os pais, profissionais de saúde, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, é o seguinte, que eu vou citar alguns sintomas e objetivos que podem ser observados pelos profissionais que trabalham com crianças, profissionais que trabalham com adolescentes. Melhorar o desempenho no treino de competição, isso é fundamental. Mudanças negativas no desempenho escolar, que isso é muito relacionado. Não pense que a competição não afeta a escola, afeta. Também prestar atenção no humor que fica oscilando. De horas a criança está alegre, horas a criança está triste, horas a criança está isolada por causa daquele treinamento, por causa daquela competição. Então, começa a observar mudanças nos seus hobbies, tipo a criança brincava de videogame, parou de brincar, a criança brincava de várias outras coisas, passou a não gostar mais. Então, começa a observar isso. Dificuldade para dormir antes da competição, preste muita atenção nisso. Inclusive, na última live a gente falou sobre o sono. Mudança nos hábitos alimentares também, níveis de ansiedade acima do padrão, tensão psicofísica elevada antes da competição, aquela tensão quando a criança fica tensa demais, queixa sobre a carga de trabalho no treino e competição, e também o abandono. Algumas ideias de abandono no esporte, talvez quando a criança conversa com você, com pais, mães, professores, que talvez eles dão algum sinal que não estão gostando mais daquele esporte ou que querem gostar de outro esporte. E principalmente, uma coisa que eu reforço muito, você que é pai
e talvez você ache que o seu filho é bom para ter determinados esportes, mas você nunca foi no treino, você nunca foi ver como são os colegas dele, você nunca foi ver como realmente seu filho é. Talvez ele não seja bom para aquele determinado esporte e você, com aquela ilusão que é seu filho, que você quer o melhor para seu filho, você acha que ele é o melhor, mas talvez não. Os pais, como adultos, como pessoas mais racionais, têm que entender que talvez não é aquele esporte que seu filho quer, ou talvez ele não é bom o suficiente naquele esporte, e talvez se ele experimentar algum outro esporte, passe a gostar mais. Então, é bom que tenha esse olhar crítico e seja coerente também. Então, o acompanhamento nas fases iniciais é de extrema importância. Vamos falar um pouco também aqui sobre alguns benefícios e prejuízos. Pessoal, quem quiser comentar aqui embaixo, pode deixar os comentários aqui, que a gente vai abordar também sobre as suas dúvidas, sobre as sugestões, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que vocês pensam, quais as dificuldades que você tem em abordar uma criança, em trabalhar com uma criança. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Alguns benefícios do esporte que eu gosto de citar, que ela reduz a ansiedade ao extremo. Quando a criança começa a praticar esporte, começa a reduzir a ansiedade, começa a reduzir a depressão. Tem também a sociabilização com os determinados colegas, isso quando o esporte é coletivo, que isso é de extrema importância. Seja bem-vinda, Valdira Farias. É um prazer você estar aqui. Pode falar de que cidade você está falando. E enquanto isso eu vou falando aqui de alguns benefícios também, que pode o esporte com predominância aeróbica pode aumentar a autoestima também. A perda de peso, que é extremamente importante para a criança praticar o exercício físico para ter a perda de peso. Seja bem-vindo, Daniel. Pode falar boa noite. Pode falar de qual cidade você está falando também. E também o esporte leva ao controle do estresse e o manejo da ansiedade, como citei anteriormente. Atletas parecem ter mais resistência à dor quando praticam esporte. Isso vai levar benefícios para a escola, na criança, no sistema cognitivo. Seja bem-vindo. Vai ajudar a criança também na socialização dele no meio ambiente onde ele está inserido, com os colegas, e também com... Tô bem, Daniel, seja bem-vindo. Beleza, então. Alguns prejuízos que o esporte pode causar. Quando a carga do treinamento é demasiada. Vamos abordar um pouco desse assunto, um pouco mais sobre a questão... o que te leva a pensar que você está dormindo e não está no estado de hipnose? Podemos, no final da live, falar um pouco sobre isso aí. A derrota também pode trazer consequências negativas para a criança, e é aí que você tem que estar atento para isso aí. Quando a criança perde, você tem que acolher o máximo que puder a criança para poder ter um amparo dos pais, para poder essa criança ter um seguro, digamos assim, um lugar onde seja aconchegante para as crianças irem. O acolhimento dos pais, sobre o olhar do pai. Minha filha treina jiu-jitsu, ela treina em uma academia que eu observava ela que não estava evoluindo. Tirei ela e pus em uma outra academia já. Bom demais. Então, é isso que eu estava falando, o Genilson. Show de bola. Outra coisa, converse com a sua filha, né? Converse com a sua filha e veja se é isso que ela gosta. E tenha um olhar crítico, não por ser sua filha. Tenha um olhar crítico, vê o quanto você pode ajudar ela, o quanto você pode motivar ela e acolher ela. O acompanhamento é de extrema importância, mas veja até quando você quer que ela quer que você vá no acompanhamento. Às vezes, dependendo da idade da criança, lá com 14, 16, talvez a criança já é um adolescente, talvez ele não queira esse acompanhamento, não queira que você esteja lá por causa da cobrança. Show de bola, se foi ela que escolheu, está certinho. O que você vai fazer é o monitoramento, então, tá certinho. Monitoramento, acompanhamento, também o amparo nas derrotas, porque vai acontecer da sua filha perder, isso é inevitável. E é aí que as crianças crescem e passam a superar os seus limites, que é na derrota. É na derrota quando você cresce. Show de bola. Show de bola. Espero que ela tenha um futuro incrível, Venus. Tomara que ela tenha. E você vai ser a referência que ela vai ter no desenvolvimento. Então, não veja ela também apenas como uma atleta, também, porque vão ocorrer oscilações de humor nela no desenvolvimento. Então, tem um momento de pai, tem um momento de... Não sei se você é treinador, tem um momento de treinador com ela,
mas acima de tudo tem um momento de respeito e o desenvolvimento humano, porque ela vai passar por esses 11 anos ainda é criança, vai passar pela adolescência. Crianças, adolescentes não têm cobrança, ou não deveriam ter cobrança. Então é fundamental que entenda isso, que as pessoas passam pela psicologia do desenvolvimento. A psicologia do desenvolvimento é o quê? As fases do ser humano. As fases do ser humano, cada fase tem uma função. E as cobranças não são na fase de quando você é criança ou adolescente. As cobranças vêm numa fase adulta. Quando a gente pula essas etapas, o que acontece? A gente não consegue gerenciar nossas emoções, a gente não consegue gerenciar os nossos comportamentos quando a gente tem a gente pula de etapas. Um exemplo que eu dou é o Neymar. Pode ser que ele um dia possa ver esse vídeo. Podemos ver que o Neymar pulou uma etapa fundamental da psicologia do desenvolvimento. De 13 anos, quando ele começou a realmente ganhar dinheiro e muito dinheiro, ele passou a ser visto como um adulto, digamos assim, em questão de cobrança, porque com 13 anos ele já tinha mais dinheiro que o próprio pai. Então, o que aconteceu com o Neymar? Ele pulou essa etapa do desenvolvimento, então ele não teve essa etapa de crescer psicologicamente, e por isso que a gente fala, até hoje é tratado com o menino Ney, com 29 anos, 28 anos, menino Ney, porque não teve esse desenvolvimento da psicologia, na psicologia dele. Então, pulou a etapa do desenvolvimento, então isso afeta futuramente a criança, depois um adulto, isso vai afetar. Então, vai afetar como? Nos comportamentos que ela vai ter diariamente no seu trabalho, no meio onde ele convive. Então, respeite a psicologia do desenvolvimento. Cada etapa tem sua função e deixe que essa função seja executada normalmente, sem cobranças excessivas. Também é muito importante que você seja leve com a sua filha e respeite as emoções. Deixe ela sentir dor, mas ampare ela quando ela sentir dor. Deixe ela desenvolver sua alegria, deixa ela brincar. Às vezes ela não quer treinar, é super entendível que ela não queira treinar, então respeite, mas dê para ela um olhar que tenha as consequências, entendeu? Pode ter um rendimento baixo, então é importante que você respeite essas etapas. Falar um pouquinho aqui do burnout. O burnout é o que eu acabei comentando. O burnout é quando a criança tem a vivência absoluta e projeção generalizada do desprazer daquele esporte. E o dortal, que seria novas tendências de busca prazer em outras modalidades que eu acabei de citar. Ou, se você for pai, deixe que a criança experimente o máximo que puder de esportes possíveis que ela puder experimentar naquele exato momento. E eu vou deixar aqui, são 10h30, 8h30 já. Só para finalizar, quem tiver pergunta pode fazer. Quem não tiver, eu vou deixar algumas dicas fundamentais para você que é pai ou professor. Amplie o horizonte esportivo do seu filho. Permaneça na área dos espectadores durante os jogos. Não queira ser o papel de treinador se você é pai. Deixe que o treinador desenvolva o trabalho dele, porque ele treinou, ele estudou, ele se especializou para isso. Então, deixe que o treinador faça o papel dele. Seja bem-vinda, Irnaldi. Outra dica: não aconselhe o treinador como atuar. Isso que eu sempre falo para os pais. Talvez você ache que o treinador não gosta do seu filho e queira, quando é esporte coletivo, queira que o outro atleta outra criança jogue melhor. Então não. Deixe que o professor, o técnico, faça o seu trabalho. Não faça comentários, digamos, xingar o treinador ou o árbitro. Deixe que o trabalho seja feito. Fique na sua área de espectador. Não entre, não extrapole seus limites. Controle suas emoções, porque quando você passa a imagem de estressado para o seu filho, você passa esse estresse para o seu filho. Querendo ou não, você pode estar lá na arquibancada, mas quando o seu filho vê você estressado, pode acreditar que o seu filho vai desestabilizar por completo. Então, controle suas emoções, é uma dica fundamental que eu dou, porque isso prejudica a performance demais do seu filho, muito, muito, quando seu filho está olhando que você está totalmente estressado, nervoso. Então isso passa para o seu filho, cuidado com isso.
Mostre entusiasmo quando seu filho vem conversar com você todo alegre, todo motivado. Mostre que você realmente está motivado também, está entusiasmado com aquela competição. Mesmo que a competição seja uma competição de bairro, para o seu filho a emoção é a mesma como se for uma Copa do Mundo. Quem nunca, quando foi jogar com uma pelada com os amigos, não teve a mesma emoção não ganhar do que ganhar num campeonato regional? Mesma coisa. Respeita as emoções. Cuidado com as críticas e comportamentos após a derrota ou má atuação do filho, porque quando você tem um comportamento prejudicial, mesmo que o filho jogou mal, ele talvez não queria jogar mal, simplesmente jogou mal. Cuidado com o seu comportamento. E outra dica, estimule a prática do exercício, do esporte desde cedo, desde quando o médico liberar. A criança já, desde os 2, 3 anos, já pode praticar esporte, então estimule. Ofereça para essa criança, mostre que ela pode fazer, que ela pode praticar. Não crie climas de rivalidade, principalmente quando a criança é pequena. Eles podem surtir efeitos danosos na concepção, porque quando você estimula essa rivalidade da criança, pode ser que a criança desenvolva na mente dela que aquilo lá é guerra e é isso aí. Então não crie esse clima de rivalidade. Isso aí deixa para o momento do jogo, deixa ela se divertir. Ao longo do desenvolvimento do ser humano, ela vai entender que durante aquele jogo são rivais, mas após do jogo é totalmente normal, podem conversar normalmente, podem interagir normalmente. Então, o esporte com criança deve ser focar na parte lúdica e prazerosa da atividade. A iniciação esportiva também tem que ser de forma educacional e social, para a criança socializar. A criança tem que ter liberdade também em escolher, praticar, tendo diversas opções para isso, também pensar no desenvolvimento global da criança. Então, essas são algumas das dicas que eu queria passar para você sobre o papel do pai também, do pai, treinador, professor, na prática esportiva do seu filho. Seja bem-vinda, Flávia. Estamos chegando no final. Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, pode mandar aqui, que daqui a pouco a gente vai encerrar essa live. Quem tiver dúvidas, sugestões, pode mandar aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês tiverem, para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada 24 horas, então se você não perdeu o começo, pode só clicar aqui em cima que você pode assistir toda essa live. Então é isso, vamos fechar aqui, reforçando o que já foi falado. Foque, dê um foco global no desenvolvimento da criança, social, trabalhar as relações interpessoais com o coleguinha, com o amiguinho, cognitivas, porque isso ajuda o desenvolvimento da criança, sejam para pensar nas assimilações, nas exigências. Fale sobre a hipnose em alta performance, vamos falar. Na criança, a gente não pratica essa hipnose como muitas pessoas pensam, que é hipnose direta, que é, olhe para um ponto e não. Então, na criança, a gente faz a hipnose com meio de brincadeiras, a gente estimula a criança a desenvolver, a concentrar melhor. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente passa para a criança, para ela focar para aumentar seu foco, com isso reduzir suas ansiedades e com isso aumentar sua performance. Então, a criança é um conjunto. A criança, a gente fala que ela está sempre agitada, mas não, a gente consegue entender que a atenção da criança vai para aquilo que lhe chama atenção. Se a atenção da criança está no desenho animado, aquilo lá está lhe chamando atenção. Então, para ela, aquilo lhe capta melhor atenção. Então, você tem que entender qual que é o foco da criança num determinado momento e com isso aí trabalhar em cima desse foco. Seja bem-vindo para quem está chegando agora. Acho que a maioria acabou chegando no final da live. Então, a hipnose pode ajudar nessa questão da auto performance. É você se manter no estado de flow. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o estado de flow é quando você desliga de tudo e só foca naquele exercício. Por exemplo, uma cobrança de falta ou um tiro livre. Opa, sabia que tinha gente de Portugal. Seja bem-vindo, César. Essa live nós falamos sobre o papel dos pais na importância da formação da criança e do atleta para o desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Então é isso, pessoal.
8h35 já, meia hora de live. Não queria me estender, mas as lives são assim, quando é boa a gente acaba se estendendo tanto. E a hipnose também ajuda, só para reforçar aqui, a hipnose a gente pode instalar âncoras ou estímulos, signos sinais para reativar aquele estado de flow, aquele estado de alta performance, ou seja, aquele estado que eu estava concentrado, que nenhum estímulo externo me afetava. Então a gente instala alguns signos sinais, um exemplo, cheirar um perfume na mão, ou uma música, porque sabe quando a gente o que os lutadores de artes marciais fazem? A grande maioria entra com um fonezão ali, pá, e aquilo lá é um estímulo um signo sinal que ele gravou, que aquilo lá que vai deixar ele na alta performance por maior tempo de luta, ou maior tempo de duração do esporte. Tem reprise, tem 24 horas, é só você clicar aí em cima na foto que vai ter até amanhã essa reprise. Então é isso, mais alguma pergunta? Senão a gente encerra. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Foi um prazer, mais uma vez, falar com vocês do Instagram. Foi um prazer falar com vocês aqui da câmera. E é isso aí, então. Obrigado a todos. Boa noite para vocês. E até a próxima live. Fui!